Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1900 até os 2000 de rate de partidas rápidas no chess.com. E hoje vamos jogar contra um jogador dos Estados Unidos, né? Vamos fazer a análise dessa partida, que ela foi uma partida realmente interessante e bem instrutiva para mostrar como o cálculo concreto ele é muito interessante, certo? Então aqui E4, o jogador faz C5, a defesa siciliana, eu faço o cavalo F3, o jogador faz D6 e eu faço o peão D4, o jogador captura, eu capturo com o cavalo, ele solta cavalo F6 e agora eu jogo o bispo D3, aquele bispo que eu gosto bastante. O jogador tira cavalo em C6, eu troco os cavalos, eu prefiro sempre trocar esses cavalos, ele vem com o peão de B, né, e captura, eu faço pequeno roque, ele faz G6 nessa posição. O jogador, eu faço agora o meu H3, né, com a ideia de não deixar pular nessa posição. Inclusive, geralmente, quando o jogador faz o fianchetto, né, para proteger esse fianchetto muito forte, que eu considero esse bispo de G7 a peça mais importante do tabuleiro de xadrez, depois do rei, óbvio, né, eu geralmente evito atacar com o peão de F4, F5 aqui, e eu geralmente ataco pela ala da dama. Por que que eu faço isso? Eu sinto que é muito difícil penetrar nessa defesa do fianchetto. Então eu geralmente prefiro atacar pela lado da dama, né, mantendo o fianchetto dele ali e atacar numa posição onde eu sinto que está mais vulnerável, né, porque esse bispo aqui ele faz um rasante interessante, porém, se os meus peões já estiver lá na frente, eu acho que não é tão forte assim o fianchetto, o ataque, né, pelo menos. A defesa continua forte, mas o ataque eu sinto que não é tão bruto, né. Mas nesse jogo foi um pouco diferente. Vamos ver como foi? O jogador faz bispo G7, faço cavalo C3, o jogador faz roque, eu faço um A4 com a ideia de avançar. Inclusive nessa posição ele já deveria ter feito um A5 também para bloquear esse avanço. Não deixei, ele não percebeu isso e deixou fazer a posição do avanço, né? Então aqui ele fez torre B8, eu faço A5, o jogador joga dama C6, C7 e aqui eu faço simplesmente peão A6. Aí você deve estar se perguntando, caceta, você avançou esse peão, você fez 50 lances com esse peão, cara, não é ruim? Pior que não é, cara, pior que ele é um bom lance, eu tomei muito espaço na posição dele. E esse peão aqui se torna um ponto fraco, tá vendo? Ele se torna um ponto fraco. Esse bispo ele vai ter dificuldades para pegar esse rasante, ele vai ter que sair de outras formas aqui pro jogo, entendeu? Então, esse peãozinho aqui, ele vai se tornar um problema no futuro pra ele, eu vou mostrar pra vocês, certo? Aqui ele joga peão em D5 aqui, né, com a ideia de trocar o centro, abrir de alguma forma. Eu simplesmente jogo minha dama aqui em F3, ele captura com o peão dele, eu capturo com o meu cavalo em E4, ele captura com o cavalo dele de F, meu cavalo E4, eu capturo com a minha dama E4 aqui na posição. A ideia era não desproteger o peão aqui, né? Por isso que eu não vim com o bispo nessa posição. Então dama captura E4. E aqui ele abre esse ataque aqui, né? Que é possível também, né? Esse ataque. A ideia dele de abrir o centro aqui, de atacar pelo centro, tirar cavalos, o negócio era ele pegar esse peão aqui, né? Só que aqui, cara, só pra deixar bem claro, foi um erro meu, eu não percebi, né, esse ataque aqui, foi vacilo meu, aquilo que eu falei, né, do rasante aqui, não era pra ter dado certo, só que eu vacilei, caguei tudo aqui e entreguei esse peão besta pra ele, né. Só que nessa posição eu achei alguns táticos interessantes. O primeiro tático que eu achei foi bispo F4, atacando a dama, ganhando um tempo e ainda atacando a torre dele aqui nessa posição. Porém, eu não tinha percebido que ele tem esse lance aqui, né? E também tem o bispo que poderia voltar, né? A ideia era ele voltar o bispo, né? E trocava tudo, sei lá. Mas aqui ele jogou peão, né? Peão E5. E aqui eu ataco a torre dele aqui também, né? Do mesmo jeito que ele ataca aqui, certo? Então aqui ele captura a minha torre, eu capturo a torre dele. Então se ele tomar aqui, eu venho com a minha torre, toma aqui e tá tudo empatado. Que foi o que ele fez? Ele tomou aqui em F8 e eu tomei lá em A1 o bispo dele. Tá tudo empatado aqui na posição. Se você olhar, tá, as peças tá tudo igual, o posicionamento tá interessante. Porém, esse peão tá melhor que qualquer outro peão dele aqui. Entendeu? E meu bispo também tá bem mais posicionado, vamos dizer assim, tá melhor posicionado. Meu rei também tá melhor posicionado, o rei dele tá meio isolado aqui, né? Pode ser ruim aqui em algum momento, um futuro ataque pode chegar, já que ele tá exposto a cheques, né, nessa diagonal. E aqui o jogador faz bispo em F5 aqui, com a ideia de tentar ganhar um tempo na minha dama, ou tentar trocar os bispos. Eu tiro e ele simplesmente volta o bispo dele pra E6, atacando de novo a minha dama aqui, e eu recuo minha dama dando cheque aqui, ó. Ganhei um tempo que eu queria ganhar nele aqui. Ele recua o rei dele, né, pra G8. E aqui nessa posição eu simplesmente jogo torre E1
com a ideia de atacar esse peão aqui, tá vendo esses dois ataques aqui? A ideia é pegar esse peão de E5, né? Só que ele tem como defender, óbvio, né? Só que aqui o jogador ele faz esse lance aqui que eu achei interessante, mais ou menos, e achei também um pouco, e sei lá, mais ou menos interessante, com um pouco de interesse também. Certo? Nessa posição, né, ele jogou esse bispo dele aqui em D5, e eu simplesmente faço peão C4 atacando o bispo dele, dando trabalho pro bispo dele. E aqui ele sobe peão, ó como o jogador ele tá entendendo o jogo. Esse jogador aqui de 1894... com toda certeza absoluta, ele vai subir de rating. Ele vai chegar no rating de 1930, ele vai se manter lá. Por quê? Porque os lances dele, ele não faz lance que eu quero que ele faça. Ele às vezes tem opções diferentes, ele consegue encontrar essas opções diferentes. Ele podia muito bem recuar o bispo dele, entregar peão, tá tudo certo. Mas não, ele falou assim, não, pode pegar meu bispo aqui, mas eu também vou pegar o seu bispo aqui também. Não vai ser assim tão simples não. Entende? E eu vejo que muitos jogadores de 1900 fazem esse tipo de lance, né? Significa que o nível tático do cara já tá num nível bem diferente, né? Já é um nível um pouco diferenciado, né? Ele tem noções de tática, de jogo e tudo mais, certo? Então, beleza, ele fez esse peão aqui, E4. E aqui eu capturo, eu resolvi capturar, né? Porque ele não pode tomar aqui, senão cai a dama dele aqui. Ele não vai fazer isso, né? Então eu resolvi capturar. E aí aqui ele vem, captura meu bispo aqui. E nessa posição eu simplesmente faço um lance que eu acho que ele não esperava. E aqui entra o cálculo concreto em toda essa posição que você está vendo aqui, certo? Eu acho que na cabeça dele ele esperava que eu fosse tomar aqui nessa posição, entendeu? E aqui ele poderia jogar torre aqui e peãozinho avançando, né? Ficaria bom para ele aqui nessa posição. Porém, ele não percebeu que eu tinha um outro lance interessante. Eu não sou obrigado a capturar. Então, para simplificar aqui, eu subo o peão. É isso, eu subi o peão nessa posição, tá vendo? Atacando a dama dele, ganhando um tempo na dama dele, nessa posição. E aqui ele fez outro erro, que foi esse lance aqui. Aí você deve estar se perguntando, por que isso aqui é um erro? Aqui vem de novo o cálculo concreto. E aqui é para deixar bem claro para vocês, qual que é a diferença entre tática, estratégia e cálculo concreto. Qual que é a diferença entre esses três? A estratégia são coisas de, literalmente, de estratégias simples de xadrez. Pô, vou colocar um rei em H1, qual o melhor posicionamento de um peão, ficar avançando o peão vale a pena, domínio de centro, o bispo, qual que é o melhor posicionamento para um bispo rasante e defendido, qual que é o melhor posicionamento para uma torre, uma dama, um cavalo, quando eu capturo, quando eu recuo as peças, quando eu avanço as peças, onde atacar, isso é conceitos de estratégia, entende? Tática é quando você encontra um lance tático que vai te dar uma grande vantagem no tabuleiro, por exemplo, um duplo, um garfo, sei lá, uma cravada, um ataque de peões duplo num cavalo e bispo, algo assim, sabe? Um cheque, um rei cravado, uma peça cravada pelo rei ou algo assim. Isso são táticos do xadrez, entende? O que é um cálculo concreto? O cálculo concreto é quando você literalmente calcula muitos lances à frente com muita precisão, com uma precisão muito absurda. Tipo, você tem total noção do que vai acontecer nos próximos lances. Você calcula os seus lances e os lances que o seu adversário vai fazer com perfeição. Tudo possível ali. Tudo que possivelmente, tanto tática, estratégia, tudo possível ali. E você tem já a noção do que vai acontecer. Esse é o nível mais alto que você chega depois de você estudar muito xadrez, tanto tática, estratégia. Vamos dizer que o cálculo concreto seria... vamos dizer que a estratégia seja um cursinho, a tática seja um outro cursinho e o cálculo concreto seria tipo a faculdade completa, entendeu? Tipo, é o completo do xadrez. Você vai fazer o cálculo da estratégia, da tática, tudo junto com muita perfeição, sem nenhum erro, entendeu? Sem nenhum erro. Você vai ver a posição e você vai encontrar. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Olhem essa posição que tá no tabuleiro. Certo? Quem joga agora é as peças brancas. Aqui o jogo já tá ganho para as brancas. Aí você olha, como? Como assim o jogo já tá ganho para as brancas? Eu sei, você deve estar pensando isso. Você deve estar falando assim, como é que o jogo já tá ganho para as brancas? Me explica. Encontre o lance. Encontre o lance aí, pausa aí e tenta encontrar os lances à frente. Porque tem lances à frente que garantem a vitória para as peças brancas. Garantem, é garantidíssimo. Não tem como escapar disso praticamente. Eu acho que não tem como escapar, tá ligado? Aí se vocês encontrar outros lances, eu não sei.
Eu fiz o cálculo lá na hora e eu vi que não tinha como escapar, certo? Beleza, qual que é o lance agora? Vou explicar. Se você tiver pausado e encontrou os lances, meus parabéns. Significa que você tá melhorando na tática e já pega 2000 de rating. Certo? Tá melhorando na tática, na estratégia e também no cálculo concreto. Que aqui é puro cálculo concreto. Certo? Dama captura a peça dele aqui. Captura a dama dele em B6. E nessa posição ele não pode tomar com a torre. Por quê? Se ele tomar com a torre, eu avanço o peão. Aqui não tem mais defesa para esse peão, porque se ele jogar aqui para tentar defender, eu coroo cheque, ele tira aqui nessa posição, dama aqui nessa posição. Se ele tomar, toma, ainda paro o avanço do peão dele, eu tô ganho aqui, certo? Uma outra possível posição que pode acontecer aqui é dele simplesmente dar o cheque, tirar essa posição e eu simplesmente jogar aqui nessa posição e ele tomar aqui. Certo? Mas aí eu tomo, dama também vem, cheque, recua, jogo aqui, protejo o avanço também. É possível isso daqui, certo? Então se ele vier nessa posição aqui e ele tomar com a torre, ele perde a partida na hora, certo? Um outro lance que eu posso fazer aqui depois que ele tomar é eu vir com cheque direto aqui, ele tira, eu jogo aqui. Não tem como ele jogar aqui, senão eu capturo também. E depois, se ele descer aqui, dama protegendo o avanço também da posição. Tá vendo? Então aqui também já tá ganho, certo? Uma outra posição que poderia acontecer aqui é o seguinte. Aí você deve estar se perguntando, beleza, eu tomo aqui, ele vem com o peão. Tá tudo certo, não tem como você dar cheque e também não tem como você descer tão fácil, porque tem como proteger, certo? Porém, aqui tem outros táticos e estratégias envolvidas, que é peão descendo também nessa posição. Se caso ele jogar aqui para tentar defender, ele leva cheque aqui nessa posição. Aqui, cheque. Forçada a troca aqui, dama de novo aqui nessa posição, certo? O lance do nosso oponente foi interessante. Ele simplesmente fez rei. Porque aqui o rei F8 não tem como eu jogar minha torre aqui. Porque senão ele troca tudo aqui. Tá vendo? Tá de boa. E aqui ele tem uns peões a mais, tá tudo ganho aqui para ele. Porém, o que ele não enxergou foi o peão de A6, que você acabou de ver. Exatamente. Quando ele fez esse rei F8, cheque. Dama, capturo e peão avançando. Você não esperava esse peão aqui no fundo, né? Exatamente, cálculo ultra super concreto aqui. Lógico, cálculo concreto de um jogador de 2000 de rating, né? Óbvio que se fosse um GM teria visto isso muito antes. Ou, sei lá, não cairia nisso, obviamente, né? Se fosse um cara muito mais forte, assim, um jogador mais forte. E aqui não tem como, né? A promoção vai acontecer aqui nessa posição. A dama vai surgir. Então, olha só de onde veio a visão que eu tive do lance. Daqui, eu já tive o lance. Ó, quando ele fez esse lance aqui, ó. Tum! Aqui, eu já visualizei aquilo. Vocês pegaram a visão do bagulho? O tão distante que é os lances lá na frente? Lógico que ele poderia ter feito outros lances que mudasse tudo. Claro que poderia. Mas aqui eu já tinha uma visão possível de torre descendo, peão chegando aqui e o outro peão liberado com alguma troca aqui. Eu não sabia que troca poderia ser, mas possivelmente, não é 100% de certeza, possivelmente poderia cair nessa posição, nessas variações. Olha só como o nível alto da estratégia, tática, cálculo, tudo concretinho. Por isso que o cálculo concreto, entendeu? Você vê como é bizarro o xadrez, né? Aqui eu já tinha a visão mais ou menos do que possivelmente, lógico, de novo, não é certeza de que ele faria esses lances que eu falei. Porque ele poderia fazer outro lance que pudesse deixar ele melhor ou pior também. Mas aqui, como é cálculo praticamente concreto, assim, não tem muita defesa, não tem o que fazer. Inclusive aqui ele fala que o certo é que ele toma nessa posição, beleza, tá empatado. O correto aqui é dama D7. Esse é o lance certo. Aqui, dama D7 para proteger, na verdade. Entende? Eu subo, né? Aí aqui ele fala, dama D7, aqui. Segura a posição, não cai o jogo continua rodando, empatado. Empatado aqui tá a posição. O computador fala aqui que tá empatado. Porém o jogador não viu isso. E aí ele caiu na linha que eu queria que ele caísse. Foi aqui, tá vendo? Então vocês veem como o xadrez é maluco, né, mano? Ali eu já tinha enxergado visão de futuro, bem lá na frente, assim, possivelmente o que poderia acontecer. Captura, captura. Desce peão, rei, cheque, cheque, cheque. E dama coroando lá na posição aqui. Aí o jogo rola, né? Aqui mais um pouco, não tem mais o que fazer aqui. Aí devagarzinho eu vou pegando a posição, dominando o jogo aqui. E aqui ele abandonou a partida.
E de novo, eu tô perdendo no tempo, mas eu ganhei no quê? Ganhei no tabuleiro. É o que importa de verdade, ganhar no tabuleiro. Entendeu? Eu ganhei do jogador no tabuleiro, jogando melhor que ele. Certo? Espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa partida aqui, né? Partida meio maluca, caótica, né? Mas foi da hora essa partida. Vocês verem a estratégia, o jeito de jogar, os conceitos de futuro, muito bom. Cara, espero que você tenha gostado aqui. Compartilhe esse vídeo, dá aquele like pra fortalecer. Coloca algum comentário se você viu algum lance que eu não enxerguei. Tamo junto aí, partiu próxima partida.